Olá, muito boa noite para você que nos assiste aqui no Roda de Entrevista em mais uma terça-feira. Essa noite a gente vai falar aqui de literatura, de contos, de poesia, crônicas, com a escritora Leda Selma, que é a presidenta da Academia Goiana de Letras, a segunda mulher a ocupar esse cargo aqui em Goiás. Ocupa a cadeira de número 14 do nosso estado. Ela nasceu na Bahia, mas vive em Goiás desde os 2 anos de idade, já foi professora, tem 16 livros publicados, vários prêmios também por toda a sua obra. E a gente vai conversar um pouquinho com ela aqui para saber sobre o trabalho dela e também falar um pouco sobre tudo que se produz aqui em Goiás também. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece a participação da senhora e a presença aqui. Comigo para essa entrevista estão os colegas Yuri Godinho, que é da Contato Comunicação e também é escritor. Bem-vindo, Yuri, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. E também o colega Ademir Luiz, que é historiador, escritor e também professor da UEG. Bem-vindo, Ademir, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Leda, você agora é presidente da Academia Goiana de Letras, diz que já ocupa essa cadeira há 15 anos. A gente sabe que no meio dos escritores existe talvez um certo machismo em relação a mulheres na academia. A senhora acha que isso acontece mesmo ou é só uma coisa da cabeça das pessoas? Antigamente era mais forte, né, esse conceito de machismo. Hoje, eu acho que nem tanto, embora os ranços sempre sobrevivem, né? Mas nós somos 6 na Academia Goiana de Letras, no universo de 40 escritores. Mas eu estava até comentando agora mesmo em off com o Yuri que estamos à frente até da ABL, porque a ABL são 5 mulheres. 8 passaram por lá e na nossa AGL já somos 11. 11 passaram por lá, né? Então, eu acho que aqui nós estamos até mais evoluídos. Não, porque é o seguinte, eu acho assim, as mulheres foram muito importantes, num momento muito importante da Academia Goiana de Letras, que foi no momento em que a academia se consolidou em Goiânia e que foi o momento também da consolidação da cidade de Goiânia, né? Então, se a gente pensar que a gente tinha aí Belquisa Spencieri Carneiro, que foi a grande musicista de Goiás do século XX, que era da academia, se a gente pensar que a gente tinha Regina Lacerda, grande folclorista, e outras pessoas que nem passaram pela academia, mas a presença das mulheres na cultura, principalmente de Goiânia, foi muito e é muito impactante até hoje. Não é, Leda? Agora, na academia, e eu queria que você falasse isso, não tem essa diferenciação, não tem grupo, mulher e homem, não é? Porque nós somos poucos na academia. Nós somos poucos para o tanto de trabalho, não é, Leda? E já aproveitando, queria perguntar para você, como que você entende o papel da academia, uma instituição que é uma instituição basicamente do século XX, quando a academia nasceu, não existia ainda praticamente nem telefone, né? O único meio de comunicação que a gente tinha era o rádio. Como que você vê o papel da academia agora no século XXI? Olha, eu sempre vi a academia com um papel não só cultural, mas social, muito grande. Costuma-se dizer que a academia é fechada, que a academia não se envolve com a sociedade. E nos últimos tempos, isso não tem acontecido. Em relação às críticas, a academia tem sim, abriu as portas para a sociedade, abriu as portas para as escolas. Nós queremos essa interação entre sociedade, entre escola e entre academia. Então, eu acho que o papel da academia é um papel de... queiram ou não, porque muitos acham que isso aí já é frase feita, que isso é enlatado. Somos, sim, formadores de opinião. Quer queiram, quer não, somos, de alguma forma. Nós sabemos de casos de livros que levaram pessoas ao suicídio, que levaram pessoas a uma mudança radical na vida. Inclusive, em termos de alcoolismo, o AAA usa isso aí, já usou muito livros para que pudessem exercer esse papel importante nas pessoas. Então, somos formadores de opinião. O que eu acho
é que a academia precisa expandir mais, não é? Ela precisa expandir mais esse papel e envolver mais. Eu tenho feito agora, procurado um contato maior com os empresários. Por quê? Porque os empresários, eles têm um papel social e precisam ter um papel cultural. É o contrário da gente. Claro, né? Claro. Então, nós vamos nos imiscuir nessa parte aí, entrar mesmo para valer, cumprindo um papel social. E os empresários, eu tenho tentado mostrar para eles a importância de se ligar o nome da empresa a um projeto cultural, seja acadêmico, seja de qualquer outra vertente. E isso independente de lei de incentivo à cultura? Independente de lei de incentivo à cultura, porque as leis são ótimas, eu acho. Os livros que estão aqui, todos, eles foram pagos, né? Foram patrocinados pelo poder público, por essas leis. Então, eu acho importante, mas nós não podemos ficar também só dependendo do governo. Nós não podemos ficar esperando que o poder público venha nos socorrer. Nós temos que ter outros mecanismos. Qual que é a estrutura física da academia hoje? O que ela tem de infraestrutura? O Yuri, a academia de infraestrutura, ela tem o conhecimento dos acadêmicos, o nome dos acadêmicos. As casas. E temos o patrimônio, que são a Casa Altamiro, de Moura Pacheco, que é uma casa de cultura, e uma casa ao lado, contígua à academia, que nos foi doada pela prefeitura para que seja construída a sede administrativa, que é uma promessa também antiga, né, e que nós não perdemos a esperança. Todo presidente, nos últimos anos, tem esse ideal, esse sonho de ver o edifício construído naquele espaço. Leda, e voltando à questão da obra, da escrita, você acredita que existe literatura feminina? Ou homens e mulheres escrevem da mesma forma, potencialmente dependente do gênero? Não, eu não vejo que escrevam diferente porque é homem ou porque é mulher, né? Eu acho assim, cada um tem a sua peculiaridade, isso é óbvio, né? Um texto feminino, ele tem nuances que um texto masculino não tem. Mas eu acho que nos gêneros não vejo diferença nenhuma, literatura escrita por homem, literatura escrita por mulher, a não ser nas vendas. Isso aí é comprovado que os livros dos homens, eles vendem mais. Por quê? Mas eu acho que é porque... Leda, mas você é uma grande vendedora de livro. Sim. Você é uma das maiores vendedoras de livros de Goiás. Seus lançamentos todos cheios de gente lá, 200 autógrafos, 300 autógrafos, entendeu? Não tem muita gente em Goiás que vende isso. Mas aí, Yuri, entram vários fatores, né? Seu círculo, enfim... Você está pensando em literatura enquanto indústria, né? Grandes editoras, eu acho que falta lançamentos. também à mulher ousadia, né? Esses dias nós estávamos discutindo exatamente isso. Os homens saem, vão, participam, as mulheres são mais comedidas, mais contidas. Então, aqui em Goiás mesmo a gente vê, hoje já se destacam, algumas com essa ousadia. Mas antes, convidavam a gente, por exemplo, uma caravana para o Chile, Montevidéu, era basicamente formada por homens. Por quê? Não que as mulheres não fossem convidadas, algumas vezes não eram mesmo convidadas. Mas quando eram convidadas, elas se intimidavam um pouco. Então eu acho que falta ousadia para nós. Quando você diz que falta ousadia, isso também será que falta na hora da mulher começar a escrever, decidir que quer ser uma escritora? Porque eu acho que esse também deve ser um passo complicado. No seu caso, como foi? Eu tive o incentivo da minha mãe, que foi o ponto básico para que eu deslanchasse, ou melhor, eu começasse e depois também deslanchasse. Eu tinha muita vontade de publicar um livro desde pequena, mas diziam que era coisa de adolescente, todo adolescente é poeta, todo adolescente escreve, e então que isso passaria. Tive um professor de português, professor Geraldo Faria Campos, o alemão,
uma figura emblemática no ensino, né, de língua portuguesa, porque ele inovou a época, ele não gostava muito de gramática, então ele dava toda a aula embasada nos textos, não é? Então, eu tive esse incentivo, né, do professor Geraldo, e o incentivo da minha mãe. Minha mãe bancou meu primeiro livro. Foi uma mãe, fez uma poupança durante o ano todo e no final do ano me entregou para que eu lançasse o livro. Hoje eu penso, se ela não tivesse feito isso, possivelmente, não sei se eu teria. A época, a minha geração, nesse ponto, não era ousada, né? Uhum. E eu, então, mas me espelhava muito na Ieda Schmaltz, que foi minha ídola, como dizem os jovens, na minha época de adolescente, e eu pensava, eu vou ser escritora e quero dar umas entrevistas assim, como a Ieda. Perguntavam para ela, você escreve quando? Ela dizia, na primavera. Eu gosto de escrever na primavera. Eu pensava, eu vou escolher uma estação e vou começar a escrever naquela estação para quando eu for escritora E escolheu? Já escolheu ou não? Está pensando ainda? Porque primavera é a minha preferida, mas não podia, né? Já era da Ieda. Mesmo porque quem escreve, ninguém escreve numa estação só. Não, né? Mas eu achei chique. Não, eu também acho, é bacana. Não, ela era uma... Aliás, a Ieda... Ela é da primeira geração de escritores de Goiás que realmente trabalharam a imagem, né? Coisa que o Ciron faz até hoje, né? E que ele é pioneiro também. Porque antes você escrevia, não estava nem preocupado em cunhar uma expressão que seja diferente, em ter um charme, assim. Não, e a Ieda tinha. Eu acho interessante. Leda, você falou da influência do Geraldo Alemão, né, em sua vida, para ser escritora, sua mãe. Você mesmo foi professora de literatura há muito tempo, né? Aqui mesmo no Roda de Entrevistas, o crítico Carlos Augusto Silva, ele criticou muito o ensino de literatura em Goiás. Ele falou que geralmente os professores leem pouco, né? E faz aquela coisa do básico, né? Escolas literárias, um trecho aqui, outro ali e tal, mas não sai muito disso. A sua opinião, enquanto escritor e agora enquanto presidente, como influenciar nesse sentido, né, da questão do ensino de literatura em Goiás? Olha, até para influenciar novos escritores. Né? Quando eu comecei a lecionar, e naquela época a gente lecionava tudo, língua portuguesa, literatura, redação, era tudo um professor só. Eu comecei no Santo Agostinho, lecionando para a turma de primeiro grau, né? A segunda fase, o ginásio, à época, né? Então, houve uma reunião de pais e mestres lá na academia, em protesto à minha forma de ensinar literatura. Primeira coisa... Isso foi quando? Foi na década de 70. Então, eu adotei um livro e os pais protestaram. Que os meninos, as meninas, que eram mulheres só, elas não podiam, de forma alguma, perder tempo lendo esses livros, se elas tinham que estudar matemática, gramática, essas coisas todas. Que a redação, tudo bem. Mas agora dar livre a menina perder aquele tempo, né? Então, a literatura, hoje, adiantando um pouquinho, quando eu dou palestra nas escolas, porque adotam meus livros, eu digo simplesmente, olha, o livro ele tem um índice. Escolham aqueles títulos que mais chamem a atenção de vocês. Né? Chamou a atenção, leiam. E pelo amor de Deus, professores, não deem uma ficha literária para esses alunos responderem. O que é que eu estava pensando na hora que eu escrevi essa cena, o que é que eu estava pensando quando eu criei aquele personagem. De repente, nem eu sei se me perguntarem o que é que eu estava pensando. E o aluno tem que saber. O aluno ele tem que ter a opinião do professor, que leu lá mais ou menos, já pegou alguma coisa pronta, olhou aqui no prefácio ou na orelha, e aí ele passa para o aluno e o aluno tem que bater com aquela opinião dele. Isso é um problema. Então, isso é horrível, eu acho. Olha, a gente vai ter que fazer um breve intervalo aqui no Roda de Entrevista, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com essa discussão aqui, com essa conversa com Leda Selma, presidente da Academia Goiana de Letras. Nós voltamos já já.